Vamos refletir aí sobre essas falas, né? A gente ouvindo o próprio Boulos falando a respeito disso, que não é caso de se tratar ali, é caso de justiça. E aí houve também esse outro lado aí falando que a esquerda passa pano para quando é alguém de interesse deles. Como que Boulos se defende disso e como fica a candidatura até de Boulos diante desse episódio? Olha, Fabiola, antes de mais nada, né, eu estava refletindo, na verdade, sobre o fato de que não importa qual tivesse sido também o resultado no Conselho de Ética, o campo bolsonarista estava preparado há muito tempo, já faz desde que da época que o Janones se tornou investigado, né, estava preparado para usar essa história contra o campo governista. Vamos colocar da seguinte forma: rachadinha, né, aquela prática de pegar de volta um pedaço da remuneração de um funcionário de um gabinete, seja ele um funcionário real ou um funcionário Gasparzinho, né, o servidor camarada, fantasma, é uma prática que não é monopólio da direita ou da esquerda. Isso aí a gente tem visto casos e mais casos e mais casos ocorrerem aos borbotões ao longo de anos, né? Denúncias aqui, denúncias ali, né? Obrigações de devolver aqui e ali, toda essa bizarrice. O que que aconteceu foi que, no final de 2018, né, você teve toda aquela denúncia com relação às rachadinhas do gabinete do ainda então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, né, que teve o Fabrício Queiroz como o articulador, o organizador daquele processo. As investigações foram tocadas pelo UOL, foram tocadas por uma série de organizações de imprensa, mostraram que isso não ficava restrito ao gabinete do deputado Flávio Bolsonaro na época, mas também atingiu o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro e o gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, que na verdade tinha criado uma holding de fantasmas, uma holding de funcionários fantasmas, usando parentes, ex-parentes para isso. Né? O que levou, inclusive, o ex-presidente à alcunha de patriarca das rachadinhas, né? Então, a palavra rachadinha, que era uma coisa que perpassava da esquerda à direita devido à quantidade de evidências, de investigações, né, o despudoramento, né, da família Bolsonaro de usar os gabinetes como uma holding para pegar dinheiro. Como ele não participava dos grandes esquemas nacionais, ele fazia os pequenos esquemas, né? E aí, isso aí vinculou bastante a família Bolsonaro à ideia de rachadinha, né? Que na prática, vamos ser sinceros, é corrupção. Na prática, é corrupção, é desvio de dinheiro público, é o nome que vocês queiram dar. Rachadinha é o nome mais simples. É corrupção e desvio de dinheiro público. O que que aconteceu? Isso, inclusive, foi usado contra a família Bolsonaro na eleição de 2022, né? Usado pesadamente. Quando aconteceu a história com o Janones, né, aquelas evidências de que no gabinete do Janones teria acontecido algo semelhante, né, voltado ao processo eleitoral, a arrecadar dinheiro ao processo eleitoral, a família Bolsonaro falou: oba, vamos entrar de sola. E aí, é interessante que na sessão de ontem do Conselho de Ética, o protagonista não era Boulos, o protagonista não era Janones, o protagonista não era Nicolas, não era o bolsonarismo, não era o bolsonarismo de uma maneira geral, o protagonista era o smartphone. O seu aparelho celular era a figura central ontem. Se você vai analisar os vídeos, analisar, voltar, pegar todas as gravações, é o aparelho celular. Por quê? Porque o bolsonarismo foi, como tem preparado para produzir grande quantidade de informação para suas redes sociais, falando exatamente aquilo que o Eduardo Bolsonaro falou na tribuna. Tanto é que o vídeo do Flávio Bolsonaro já foi editado, juntado com aquelas imagens, cortado, tirado o momento, botado só o momento do delegado Éder Mauro, deputado federal pelo PL do Pará e candidato à prefeitura de Belém, o que explica também a virulência, né? Botava o dedo na cara do Janones, na época que o Janones também, nas horas que o Janones xingava de volta, mandava lá fora. O bolsonarismo pegou, empacotou. Teve aí um probleminha com a internet do Sakamoto. Ele vai voltar, mas vai voltar uma fera aqui, porque ele fala. Tem um problema ali na região onde ele mora, que não é um problema na região, né? É um problema com os fornecedores de internet e luz, que volta e meia, enquanto ele está ao vivo, acontece isso. É a De dificuldade do volta. nosso sistema de energia, e de internet, né, no nosso país. Voltou já? Não voltou ainda, né? Eu vou passar para a Sim. Landy. Voltou, Não, tô Sakamoto? aqui. Tô aqui. Voltou, então vai lá, concluída. Vai e volta. Eu falei, ele vai Eu não voltar, é uma sei. fera. Em que momento a Enel me interrompeu dessa vez? Você estava justamente contando os episódios que acontecem com o outro lado, né? Em relação a Bolsonaro. Você estava contando justamente isso, de tudo que já aconteceu em relação à família Bolsonaro. Gente,
A Enel me cortou bastante, tá? Fiquei falando sozinho, tipo, um tempo. Bora. Então, o ponto é o seguinte, Fabiola, vamos tentar só para resumir a história para não comer muito tempo. Né? Aconteceu muitos episódios de rachadinha junto à família Bolsonaro, levou o Bolsonaro a ser o patriarca das rachadinhas, é o nome disso aí, apesar de que, como eu falei, rachadinha não é um monopólio da direita, não é um monopólio de candidatos da direita, tem um monte de políticos da direita, tem a esquerda, tem tudo isso. Quando surgiu a denúncia contra o Janones, né, feita pelo pessoal do gabinete dele, foi a grande oportunidade do bolsonarismo de falar: oba, agora é a hora de dizer que a rachadinha é da esquerda e que a gente não tem nada a ver com isso. Não. Né? Qualquer estrelinha do mar. Que você pega o QI da estrelinha do mar, assim, eleva o número de grãos de areia, né, e de estrelas no céu, ainda assim, né, tipo, qualquer ser que não pensante, né, seria capaz, né, de, tendo o seu QI minimamente elevado, entender que o fato de que uma pessoa cometer algo, um delito, não livra o delito cometido por outra pessoa. Ah, olha, ele cometeu, que é o que o Eduardo Bolsonaro falou na tribuna, então significa que nós não cometemos, né? Apenas o pensamento mais raso cairia nisso. É que a gente sabe que muitos dos seguidores vão usar e já estão usando nas redes sociais. Né? Agora, o ponto e o mais interessante é que o protagonista, por conta exatamente dessa oportunidade que foi identificada pelo bolsonarismo de poder jogar a rachadinha no colo da esquerda, né? Qual que era o protagonista da comissão de ética? Não era o Boulos, não era o Janones, não era o Nicolas, não era o Eder Mauro, não era ninguém que estava naquele furdúncio todo. O protagonista era o smartphone, era o telefone celular. Né? O telefone celular era a figura onipresente ontem. Por quê? Porque o bolsonarismo, sabendo exatamente que ia acontecer, que eles iam provocar todo aquele furdúncio na comissão de ética, pôs-se a gravar. Ou havia muita gente gravando isso muito tempo antes do furdúncio começar. Houve uma gravação muito forte. Por quê? Porque estava planejado para aquele conteúdo ser produzido, para tudo aquilo acontecer e ir para as redes sociais. Aquilo não é espontâneo. Toda aquela briga não foi espontânea. Toda aquela briga foi uma representação necessária para produzir conteúdo nas redes sociais, também do bolsonarismo. E aí o Genones, ele tem uma característica diferente de outros grupos mais ligados ao governo, né? Que tem uma questão, um histórico diferente, um comportamento diferente. O Genones vai para a briga. Vai xingar, vai chamar para briga. Ele já colocou no livro dele, ele falou, responder à altura, mesmo que essa resposta tipo, atropele o decoro nesse caso. Né? E o Janones vai para cima também. E aí o negócio foi numa coisa retroalimentada que o bolsonarismo, inclusive, esperava. Né? Tanto é que a quantidade, vocês não têm ideia a quantidade de vídeos que está circulando nas redes sociais bolsonaristas, no WhatsApp e o Telegram, produzidos ontem no Conselho de Ética, juntado, inclusive, com trechos do discurso do deputado Eduardo Bolsonaro. Né? Foi o seguinte, grosso modo, o que aconteceu ontem foi uma grande representação, foi um grande teatro, exatamente para tentar jogar no colo da esquerda uma coisa que a direita também faz, que é a rachadinha. Então,